11.912 hectares, um dos maiores bairros do município do Rio de Janeiro. Quase 500 mil habitantes, perto de 1/10 da população da cidade. Localizado na Zona Oeste, a cerca de 50 quilômetros do centro, pela principal via expressa do município, a Avenida Brasil. Não pode perder essa molezinha da Alfa Color. Promoção total. E como durar o nosso estoque. Campo Grande possui hoje infraestrutura de cidade grande, com vasto comércio, áreas de lazer, escolas, faculdades, shoppings, hospitais, clínicas e serviços dos mais variados. É uma região plenamente moderna e urbanizada. Sua história remonta ao início da colonização do Brasil, quando o governo colonial doou a região a Barcelo Domingos em 1673. A criação da paróquia Nossa Senhora do Desterro deu o pontapé inicial para a ocupação territorial. Ao pé dessa igreja de Nossa Senhora do Desterro, nasce a comunidade de Campo Grande, ao início do século XVIII. E à sua volta, algumas poucas construções serviam de base aos que por aqui passavam em direção à Imperial Fazenda de Santa Cruz. O passar dos anos fez com que essa comunidade aos poucos crescesse e à frente da igreja se posicionou o cemitério de Campo Grande. Um grande incêndio acabaria por destruir por inteiro essa igreja. E foi exatamente no final do século XVIII que o padre Belisário dos Santos, cuja casa ali está e hoje serve a um colégio que tem seu nome, iniciou o processo de recuperação desta igreja. A igreja só deixou de ser o coração da região quando uma estação da estrada de ferro Dom Pedro II foi implantada em Campo Grande em 1878. Em torno dela desenvolveu-se o comércio. Logo depois chegaram os bondes de tração animal e alguns anos mais tarde, quando substituídos pelos bondes elétricos, o progresso e a urbanização entraram de vez na vida do pacato povoado. Esta é a usina de bondes do Monteiro, importantíssima para a nossa história, porque daqui gerava-se a energia que permitia aos bondes circular por toda a Campo Grande. Campo Grande desenvolveu um intenso e independente centro comercial, mas ainda vivia muito da agricultura. A região era cafeeira até a crise mundial que derrubou os preços do produto. Na década de 40, Campo Grande era considerado o império da laranja e as plantações eram a principal atividade econômica do lugar. Rindora, tá bonito. Aliás, nosso compromisso é com a beleza. Dona Cotinha, moradora do bairro há mais de 50 anos, lembra bem dos laranjais, paisagem de sua infância. Era só laranjal. Uma casa ou outra muito distante uma da outra, que a gente conhecia todo mundo, porque passava todo dia a pé para lá e para cá, mas eram sítios com as residências e as famílias que moravam. Até aqui, nesse local onde nós estamos, era só laranjal. O bairro crescia e em pouco tempo os laranjais deram lugar a loteamentos que aceleraram a ocupação do bairro. Aqui atrás era laranjal, foi tudo cortado e feito loteamento. Esta casa foi feita para demonstrar aos compradores do lote como se deveria fazer uma casa. Então, esta casa, mais tarde, eu comprei e passei a morar nela. Depois das laranjas, as granjas. Meu pai era imigrante italiano. Meu pai e minha mãe vieram para Campo Grande, vindo da roça de Muriqui, ramal de Mangaratiba. Em 1933 nós chegamos aqui. Fomos para o centro de Campo Grande, meu pai foi se estabelecer com o comércio de carvão vegetal. Quando meu pai faleceu, eu e meu irmão, que era meu sócio na granja e meu sócio aqui no sítio, ficamos com isso aqui e meu irmão continuou trabalhando com carvão e eu vim para cá experimentar a atividade avícola, porque já existia um movimento bom de avicultura no Rio de Janeiro. Graças a Deus, deu muito bem, muito certo. Campo Grande ainda possui propriedades rurais em plena atividade, dedicadas principalmente ao cultivo de chuchu, coco, aipim, batata doce e frutas, apesar da queixa dos agricultores da região pela falta de incentivos governamentais. Olha, o Campo Grande já foi o maior produtor de laranja, foi o grande exportador de laranja. Até 95 foi o maior produtor de chuchu do Brasil, chuchu e couve.
Hoje não, a agricultura hoje está muito decadente, né? Mas nós ainda produzimos aqui muito maracujá, berinjela, carro-chefe hoje é o chuchu e depois a abobrinha. Produzimos muita jiló, aipim, quiabo no verão, tem muito quiabo plantado, entendeu? É muita plantação ainda na ilha, no caminho do sebo, guandu e serrinha do Mendanha. É bastante produção ainda, só que nós não temos incentivo nenhum, nem de governo estadual, nem municipal, nem federal. Quero meu crachá, sou carioca. A indústria também é fonte de renda para trabalhadores do bairro. São 2.000 funcionários em atividade, mas segundo a Associação de Empresas do Distrito Industrial de Campo Grande, outros 3.000 postos são mantidos indiretamente, beneficiando as famílias da região. Nós somos aproximadamente 18 indústrias associadas, temos a maioria química, 5 ou 6 indústrias químicas. Nós temos serviço, construção civil, tudo aqui dentro. Nós temos ainda química, transporte pesado, também temos aqui dentro, que é o caso da nossa Superpesa, que é transporte pesado. Mas a maioria, o forte mesmo aqui dentro é o químico, é a indústria química. Você tem loja 4 no calçadão de Campo Grande, na galeria da Pierpoint. A atividade comercial é a que movimenta as mais altas cifras do bairro. Somos o maior bairro do Rio de Janeiro geograficamente, o maior em número de habitantes, o maior em número de residência. E quando nós pretendemos medir o poder financeiro, nós somos o terceiro maior arrecadador de CMS. Nós temos só no calçadão, no centro nervoso, nesse centro comercial, que representa o comércio da região, um faturamento em torno de R$1 bilhão por ano. Nós temos em torno de 800 empresas nesse local, no centro, e considerando a periferia e somente Campo Grande, nós temos em torno de 3.000 empresas, mostrando então assim esse verdadeiro potencial que começa a chamar a atenção, inclusive das autoridades. Poucos conhecem Campo Grande, mas quando chegam aqui, se surpreendem com esse movimento fantástico. No centro do calçadão está o Mercado São Brás, um dos estabelecimentos remanescentes do passado essencialmente agrícola da região, que resiste como ponto de efervescência de consumidores graças às adaptações dos comerciantes às novas necessidades do bairro. A história do Mercado São Brás é uma história até bonita, porque o Mercado São Brás ele começou na década de 40, quando um grupo de lavradores que morava no Mendanha, Rio da Prata, Pedra de Guaratiba, Paciência, e naquela época Campo Grande era uma área totalmente agrícola. Então esses lavradores, eles botavam as suas mercadorias no lombo do burro e traziam para vender no calçadão de Campo Grande, num terreno baldio que era bem no centro. Com o tempo, eles conseguiram comprar o terreno ao lado, conseguiram o terreno da Rua Augusto Vasconcelos e fizeram o mercado em forma de feira. O troço foi crescendo, foi ampliando, então eles se viram mais tarde na necessidade de construir esse galpão que é hoje aqui. Aí, com o tempo, vem mudando completamente a parte comercial. Hoje, praticamente perdeu aquele estilo de mercado agrícola. Hoje, como você vê, é quase que um shopping. O comércio se expandiu de tal forma em Campo Grande que levou à construção de um segundo calçadão, também para a livre circulação de consumidores, desta vez do outro lado da linha do trem. Campo Grande, com 500 mil de habitantes, abriga 22 indústrias, tem 20 mil estabelecimentos comerciais e é o foco principal de crescimento da cidade do Rio de Janeiro, uma vez que seria uma espécie de capital. Nem só de comércio e progresso vive o bairro, que tem entre seus maiores atrativos a natureza. Um dado curioso de nossa região é que, afastando-se do centro urbano, com toda a movimentação que ele encerra, você em poucos minutos alcança regiões maravilhosas como essa em que estamos, com uma temperatura amena, com uma floresta à sua volta. E foi exatamente neste local que o Major Manuel Gomes Archer criou a Fazenda Independência, fazenda essa
em que ele, filho que era bastardo do imperador, reunindo nada menos que 6 escravos, retirou as mudas que passam daqui pelo rio Piraquê e foi levá-las para a cidade do Rio de Janeiro, construindo a grande e maravilhosa Floresta da Tijuca, que é a maior floresta urbana do mundo. As belezas naturais da região encantaram colonizadores e forasteiros no passado. O bairro de Campo Grande está encravado em um grande vale, entre o maciço da Pedra Branca e a Serra do Mendanha. Os morros do Parque Natural Municipal do Mendanha ainda conservam uma significativa reserva de Mata Atlântica. E o tesouro escondido sob a mata é uma formação geológica rara no Brasil. Um vulcão que sacudiu a região há milhões de anos. Esse vulcão, que na realidade foi denominado de uma chaminé vulcânica pelo seu descobridor, que é o Alberto Lamego, essa chaminé foi descoberta na década de 50. A descoberta dessa chaminé ela foi muito curiosa. Nessa época, o professor Lamego, que é um naturalista, ele, trabalhando nessa área para demarcar o limite do estado da Guanabara, ele encontrou rochas vulcânicas nos leitos dos rios. Caracterizou como rocha vulcânica e isso sugeriu a ele que ali próximo, ou então próximo dali, haveria um vulcão, uma erupção vulcânica que tem expelido esse tipo de rocha. Na década de 70, quando nós começamos a reestudar essa região, descobrimos que, na realidade, essas rochas vulcânicas do Lamego não vinha do Morro Manuel José, mas sim da Serra do Mendanha, onde nós estamos aqui localizados. A mata no entorno de Campo Grande é cenário de esportes radicais. O administrador de empresas Eber Lima Ranauro e o tatuador Bruno de Araújo têm em comum a paixão pelo ciclismo no meio da floresta. Eles chegam a percorrer 80 quilômetros de trilha por dia em época de competição. É uma região que favorece para qualquer tipo de esporte, né? Não só o mountain bike cross country, que é a minha modalidade, tem o downhill, que é só descida, como tem o pessoal do trekking também, que costuma correr, subir aqui a Estrada de Furnas, que é o caminho para a Torre do Mendanha. Tem o pessoal que vai para a rampa de asa delta, voar de parapente, paraglider, asa delta também. Tem um rapel na Cachoeira do Mendanha, que já tem vários grampos, que o pessoal faz o rapel dentro da água, descendo mesmo dentro da cachoeira. Então esses são os esportes assim, mais praticados aqui na nossa região, né? Nessa parte de morro, essa parte das trilhas. Os esportistas da região exercitam-se também no Centro Esportivo Miésimo da Silva, reformado em 97, quando ganhou ares de primeiro mundo e entrou para a lista dos mais modernos do Brasil. O complexo tem capacidade para mais de 3.800 espectadores no ginásio e quase 2.000 no estádio. Crianças, adolescentes e idosos praticam atividades gratuitamente nas dependências do centro, que já abrigou disputas internacionais, como os Jogos Pan-Americanos. Nós temos 64 mil metros quadrados de área de lazer, onde nós abrigamos 24 modalidades esportivas. Atendemos crianças de 6 meses de idade até pessoas de 100 anos. Atendemos um trabalho muito bonito e muito forte com a terceira idade, onde nós temos atividades com yoga, com ginástica. Nós temos o sentimento de ver pessoas realizando os seus projetos de vida também através da saúde, porque aqui nós proporcionamos esporte, mas dando saúde através do esporte. Outro motivo de orgulho do bairro é o Campo Grande Futebol Clube. 13 de junho de 1940 foi fundado o Campo Grande Atlético Clube. As cores preto e brancas, que representam o uniforme do Campo Grande, foram escolhidas porque os democratas, que era um clube da época, um clube carnavalesco, era muito ligado aos campograndenses e as suas cores eram preto e brancas. Por isso o Campo Grande ficou também preto e branco. O galo, com o qual é conhecido o mascote do Campo Grande, é porque foi o 13º clube a se profissionalizar. E como o número 13 no jogo do bicho é galo, o Campo Grande passou a ser galo. Ao longo da história do time, craques do futebol brasileiro passaram pelo estádio Ítalo Del Cima. O Barbosa, que foi goleiro da Seleção Brasileira de 1950, né, que ficou marcado pelo vice-campeonato, ele, por acaso, estreou contra o Botafogo também, é o primeiro jogo do Campo Grande nos estaduais, né?
E Dequinha, meio campo do Flamengo, conhecido também na época. Depois disso, o mais famoso é o Dadá Maravilha. Dadá Maravilha, ele estreou no Campo Grande em 67, 68, jogou aqui também. Saindo daqui para o Atlético Mineiro, onde 3 anos depois ele foi convocado para a seleção de 70 e saiu como grande ídolo do Campo Grande e do Atlético Mineiro. E por acaso, o símbolo do Atlético também é galo, como o Campo Grande também. E aí teve também a fusão da camisa e acho que isso aí ajudou ele também, né? You must remember this.